Uma boa noite, uma boa noite. Que alegria estarmos juntos, mais uma terça-feira. Que alegria ter você aqui comigo. Estamos aqui, mais um dia de live, mais um dia para mais um tema. Hoje, gente, esse tema super mega importante, tá? Eu tenho entendido isso demais, tá? Então, sugiro que você mande para o maridão, que você mande para os amigos, para os grupos aí de casais, porque esse tema eu tenho atendido assim frequentemente sobre esse assunto, e vocês vão ver que muitos de vocês acham que estão casados, na verdade ainda não casaram completamente, ainda não estão vivendo uma união real entre você e seu esposo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estão dando para me ouvir direitinho, minha gente? Tá tudo certinho com áudio, com som? Então sim, né? Maravilha. Vamos já começar? Já aperta aí o aviãozinho, já manda, chama o pessoal e manda pro maridão, tá? Ixi, ó, Rafael tossindo, vamos ver se vai ficar, hein? Henrique tá lá qualquer coisa, tá, minha gente? Tá tudo bem. Vamos começar então, vamos começar pra gente não perder tempo, pra gente já poder aprofundar e falar do que é importante, falar do que precisamos nessa noite. Então o tema de hoje é casar é unir a vida. Fala, Berta, mas que tema estranho. Pois é, vou te explicar e no final você vai entender tudo e vai entender porque que eu dei esse nome para essa live, tá bom? Gente, quando nós decidimos, né, unir a nossa vida com alguém, quando nós tomamos a decisão de casar, nós temos, uma das decisões mais difíceis da nossa vida, porque ela significa uma certa descaracterização de nós mesmos. Significa que, de certa forma, nós vamos morrer para nós mesmos, de certa forma, nós vamos nos perder de quem somos, parcialmente, né? As bases não podem ser mudadas. Aquilo que nos caracteriza, aquilo que é próprio nosso, não pode ser mudado. Mas, tirando essas coisas que são os nossos pilares, o resto vai ser modificado. Se nós andamos em uma velocidade, andaremos em outra, porque agora estamos em dupla. Se nós temos planos, teremos outros, porque agora a nossa vida está totalmente entrelaçada com a vida de outra pessoa. Se nós tínhamos alguns objetivos, esses objetivos terão que ser diferentes, porque talvez você alcançar sozinho, talvez em dupla você não alcance. Com filhos, então, isso aumenta mais ainda, né? E vamos transformar isso na prática para você entender, né? Muitas pessoas se casam e não unem as suas vidas. Já começa pelo nome, uma coisa besta, boba, mas deixa eu te contar. É muito ruim quando a gente se casa e não pega o nome do marido, da esposa, né? A mulher não pega o nome do seu marido. Muita mulher fala, Roberta, mas dá muito trabalho mudar. Roberta, você vai casar, minha filha? Você vai formar uma nova família? Então tem que ter trabalho. Vai ter trabalho. Dá trabalho pra caramba, tem que trocar os documentos todos. Às vezes vai trocando com o tempo, mas casar é inaugurar uma nova família. E essa família já não é a sua família original, não é a família que você tinha, não é a família do seu esposo. Essa família é uma junção das duas famílias. Então, quando eu me casei, eu vim da família Lima Castro. Quando eu me casei, eu peguei o Moraes, que era do pai do meu esposo, ele Ribeiro Moraes. Nós não formamos mais a minha família nem a família dele, nós formamos uma nova família, a família Castro Moraes, que é o sobrenome que os nossos filhos têm. Castro Moraes. Essa nova família não vai ser como eu sonhei. Não vai ser. Essa família não vai ser como meu esposo sonhou. Essa família vai ser uma junção dos dois. Vai ser o meio do caminho entre os dois, e isso pode ser doloroso. Isso pode ser difícil. E vocês vão ver, estou teorizando primeiro, para depois vocês verem, mas na prática vocês vão ver que muito do que fazemos está errado. Aguenta aí. Então, essa nova família vai ser um meio do caminho entre um e outro. A minha casa não é como seria a casa se eu fosse solteira. Se eu fosse solteira, eu teria um tipo de casa, eu teria uma forma de... Se eu fosse solteira, mas eu não sou solteira, eu sou casada. Então, minha casa hoje precisa ser uma junção que traga característica, que seja agradável, que seja tolerável para os dois. Que constitua uma vida que exprima a manifestação dos dois e não de um só. Se está
mais para o lado de um do que do outro, é porque essa família está disfuncional, esse casamento está disfuncional. Então, quando vocês entram em casa, vocês se sentem em casa, essa casa é de vocês. É muito comum, às vezes, você casa e vai morar na casa que um já morava. Também é um erro que eu não recomendo. Se vocês vão casar, vocês vendam o que vocês têm e comprem um novo apartamento, comprem um novo lugar. Caracterizem esse lugar como que está inaugurando a família. Não é legal você morar na casa que o outro já morava, né? Porque acaba parecendo que essa casa é do outro e você é visita, né? Então, não é uma coisa boa. É bom inaugurar essa família juntos, constituírem algo que é de vocês dois. A decoração da casa tem que ser de vocês dois. Tem que agradar os dois. Tem que ser algo que traga do estilo dos dois, para que os dois se sintam em casa, os dois se sintam acolhidos, né? A forma como vocês lidam com o dinheiro, meu Deus, essa é uma das mais difíceis de se unir. E o povo costuma não unir até morrer se bobear. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você se casa, você está se propondo a dividir tudo com uma pessoa. Você está se propondo a abrir de toda a tua intimidade e de todos os teus sonhos. Tem marido e mulher que não sabe quanto o outro ganha. Tem marido e mulher que não sabe se o outro tem dinheiro guardado. Se o outro que não... Meu Deus do céu, isso é uma loucura, isso é um absurdo. Tem marido e mulher que fala assim, ó, você paga a água, a luz do condomínio e eu vou pagar as compras e não sei o que, a internet e tal. E cada um não sabe quanto ganha, não sabe quanto está pagando, não sabe se está com dívida, não sabe se está escondendo, não sabe nada. Se dá dinheiro escondido para os pais, tem muita gente que faz isso. Isso está errado, está errado. Vocês não uniram sonhos. Vocês precisam ter total, mesmo que cada um mantenha o seu salário, que não é o que eu mais recomendo, eu recomendo mesmo que una mesmo, uma conta, chega todo mundo paga e depois os dois decidem o que fazer com que dinheiro que sobrou, né? Se está sobrando, né, minha gente? Se Deus permite, está em equilíbrio, está sobrando, hein, minha galera? Enfim, mas se não, pelo menos que haja total clareza sobre o que tem de dinheiro um do outro. Esse é um assunto que vale na live, depois eu vou fazer com o Henrique sobre isso aí, tá bom? A forma como vocês planejam a vida. Gente, tem gente que casa e um tá sonhando em trocar um apartamento pro centro da cidade, o outro tá sonhando em comprar um sítio na roça, né? Cada um tá para um canto, cada um tá com planejamento, cada um tá com uma ideia de vida. Um tá sonhando em trabalhar, em ficar rico e tal, o outro tá nem aí, gastando o dinheiro todo na Shopee da vida, né? Queimando o cartão de crédito, quer nem saber, vive como se não houvesse o amanhã. Cada um num polo, num extremo. Um tá sonhando em trocar de carro, o outro tá sonhando em ter filho. É uma coisa doida, cada um num caminho, cada um num... Meu Deus do céu! Gente, vocês precisam aprender a sonhar junto. Vocês precisam aprender a unir os sonhos. Fala, Roberta, mas é muito difícil, você não conhece meu marido? Meu marido não é assim não, Roberto, meu marido é muito difícil. Você escolheu? É seu marido. Você que escolheu, amada. Você escolheu esse homem. E a sua família não é sua, é de vocês. É de vocês dois. E você escolhendo esse homem, quer dizer que esse homem precisa imprimir nessa família a sua cara, a sua personalidade, o que ele pensa, o que ele age. Porque você escolheu esse homem. Ele é o pai de seus filhos. Então você precisa sim dialogar e vão ter que chegar no meio termo. A gente mora metade do tempo na cidade, metade do tempo na roça. Você vai lá 2, 3 dias por semana e volta? Eu não sei, mas eu sei que vocês vão precisar unir os seus sonhos. Outra coisa que normalmente os casais não fazem é unir a sua forma de pensar em relação aos filhos. Depois do dinheiro, é o segundo que bate recorde. Normalmente as mães que têm um pouquinho mais de paciência, de tato para isso, assumem a educação dos filhos, assumem a forma de lidar com eles, assumem o que elas querem para a educação, o que eles querem. Começa a estudar
e hoje com a internet aí, faz curso daqui, curso dali, acompanha os psicólogos, acompanha o povo todo, e ainda mais esse povo mais de igreja agora, graças a Deus, né, elevando, melhorando muito o nível das coisas, mas ele começa a estudar sobre homeschooling, começa a estudar sobre as rotinas, começa a estudar sobre tirar telas, começa a estudar sobre os livros que a criança tem que ler, começa a estudar sobre, e vai estudando, e vai estudando, e vai estudando. Maravilha, legal, ok. Só que você esquece que o filho não é seu, né, amada? Enquanto tu tá estudando esse trem todo, teu marido tá ali, tá nem aí pra você. Tá nem aí pra você. Tá nem, nunca ouviu falar dessa história, não tá nem aí. Enquanto você tá pensando isso aí, tá pensando em dar os videogames pros meninos, você tá entendendo? Aí começa essa diversidade, começa essa divisão. Um no extremo, o outro no outro, né? E as mulheres, o que acontece normalmente? As mulheres estudadas, sabendo dos trem todo, e pesquisa daqui, pesquisa ali, faz curso daqui, faz curso dali, e acompanha não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cheia da razão, e realmente, dentro da verdade. A mulher já quer, você não sabe de nada. O que você está falando? Porque o estudo tal mostrou não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, porque tal coisa não sei o quê, e vai falando, o homem fala, você quer saber, bicho? Deixa essa mulher para ela não me perturbar a minha vida, deixa ela fazer o que ela quiser. E ele abandona o barco, e ele deixa a mulher tomar conta daquilo ali. Só que aí fica pesado, fica muito pesado. E aí o que acontece? A mulher vai e tá no homeschooling, no zero tela, no não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a hora que fica com o pai liga a televisão para os meninos e deixa eles lá soltos a tarde inteira. Por quê? Ele tá em outra pegada, minha filha, e você tá em outro processo. E aí, cada vez que você vai conversar com ele, você vai maltratando o homem, jogando na cara dele que ele tá errado, jogando na cara dele que você tá certa, que você sabe que você... E tudo bem, você pode estar certa. Eu concordo com você, você está certa. Você está certa. O que você está errado é que você não entendeu o homem que você se casou. Você não entendeu o homem que você escolheu. O homem que é o pai dos seus filhos. Então entenda que, apesar de você estar mirando boas metas, essas metas não são possíveis para a sua realidade, porque o seu marido não está participando delas. Então muitas vezes você vai ter que baixar a régua, baixar o nível, baixar a exigência, para que seja algo mais compatível com o seu esposo. Você vai ter que entrar numa realidade onde o que você pensa, o que você deseja, não é a regra. E também o que ele, também não, vocês juntos no meio do caminho vão encontrar algo que seja possível de ser vivido para a família que você formou. E essa família é formada por vocês dois, não é formada só por você. Porque se você ficar nessa, desse padrão que você coloca, de tudo isso que você sabe, o que você faz é excluir o seu marido da sua família. Você exclui o seu marido da sua família. E aí você vira a mãe perfeita, a mãe que sabe tudo, a mãe que tem todos os padrões e que desautoriza o esposo, que menospreza o esposo, que mostra que o esposo é um incapaz, que o esposo é um Zé Ninguém. E isso seus filhos vão absorvendo. E quando você vê, você destrói um dos pilares mais importantes da família e da criação dos filhos, que era a admiração pelo pai. O pai, que é um exemplo de moral, que é um exemplo de pessoa, você vai destruindo isso. Destruindo a autoridade do homem na sua casa, destruindo o relacionamento mulher-homem, e quando você vê a sua excelente intenção de elevar o nível da educação dos seus filhos, se tornou, na verdade, um tiro no pé onde você destruiu o seu casamento. O homem fica se sentindo excluído, incapaz, fora desse processo, insuficiente para sua esposa. Isso destrói a autoimagem dele, empurra ele para masturbação, empurra ele... Você está vendo como é que é uma bola de neve o negócio? Uma bola de neve. Então, o que eu estou tentando te dizer? Presta bem atenção. Talvez você vai ter que diminuir o seu grau de excelência. Talvez você vá ter que ir mais devagar. Talvez você vai ter que pisar no freio.
para poder estar andando de mão dada com seu esposo. E vice-versa. E vice-versa. Né? Esposo também. Talvez o esposo queria, nossa, juntar dinheiro, tal, juntar, trabalhar, ganhar, tal, e a mulher tá lá puxando ele, não pode, tal, não sei o que, tá gastando. Esposo, vai ter que equilibrar. Pode ser o inverso sim, tá, gente? Tô dando exemplo da mulher e do homem. Pode ser total o inverso, tá? O homem já com mais consciência, tá? O homem com um senso de família, o homem tá... Você escolheu andar em dupla. E andar em dupla significa que não vai ser na velocidade do seu passo, que não vai ser da forma como você pensa, vai ser da forma como os dois aguentam, como os dois conseguem. Então, muitas vezes, esse equilíbrio é dolorido abrir mão, porque às vezes você tem certeza que você está certa. Às vezes você está achando que aquilo ali realmente, e você está embasado, e estou falando que está certo, ok, você está certa, mas para a sua família não funciona. Está certo, mas para a sua família não funciona, porque sua família não é só você, percebe? Então, ter essa sabedoria de retroceder para alcançar o outro, sabe, muitas vezes, gente, espiritualmente falando, às vezes um está mais adiantado, um está vivendo mais profundamente com Deus, um tem uma vida de oração mais forte, um tem uma vida de missão mais forte, e aí casa com alguém que não está tanto. Você vai ter que voltar para buscar o outro, você vai ter que reduzir um pouco para ir buscar, vai ter que chegar no nível que o outro consiga te acompanhar muitas vezes, né? Então, adequar essa vez, chegar no meio termo, não é fácil. E é um exercício que é sempre frequente. É um exercício constante de reequilíbrio para que você chegue no meio do termo, né? Muitas vezes a gente tem que parar e bater um papo, falar, olha, não tá legal, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, pô, isso aqui, nossa, não é assim que eu sonhei viver a minha vida. Não é assim que eu sonho viver a minha vida. Não, esse não é um dos objetivos da minha vida. E eu preciso que você relaxe nesse objetivo. Às vezes vamos ter um objetivo de ganhar um dinheiro, de guardar, de não sei o quê. Olha, não é assim que eu sonho viver a minha vida. Eu quero viver mais tranquilo, eu quero passear, viajar mais, eu quero outras coisas. E vocês precisam se reencontrar neste meio. Neste meio. Né? Tem uma história besta que eu conto muito em terapia, foi a primeira briga minha do Henrique, de casado, recém-casado, né? O povo adora essa história, que está no livro até, né? Verdadeira Realização Sexual. É uma história boa, mas que vai representar bem isso que eu te falei. Presta atenção, eu vi numa família onde a minha mãe deixava a casa toda arrumadinha, né? Então minha mãe, a gente 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a casa estava já toda arrumada, a cama, estendia o lençolzinho, tirava, guardava no armário as coxas, colocava o sobreleito, colocava a almofadinha, aquela coisa linda, aquela coisa toda organizada. Então eu acostumei minha vida inteira assim. O Henrique, engenheiro, homem, imagina, né? Eu dividia o quarto com outro irmão, um homem. Então o Henrique era prático, né? Ele saía da cama de um jeito que era fácil ele entrar de novo ali, porque afinal de contas, para quê arrumar um negócio que você vai desarrumar de noite, né? 2 trabalhos à toa, ele bem prático, né, na história, né? E aí nós nos casamos. Na primeira noite, o Henrique foi e tirou os travesseiros, tirou o sobreleito, pegou as coxas sobre a coxa e colocou, né, a coxa e o cobertor, tá, sobre a coxa, a coxa e o cobertor, e fomos dormir, ok. No outro dia de manhã, eu fui, estendi o lençol, dobrei as coxas, coloquei o sobreleito, coloquei as almofadas. Na segunda noite, o Henrique foi, tirou a almofada, tirou o sobreleito, pegou os travesseiros. Na segunda manhã, eu estiquei o lençol, coloquei. Na terceira noite, eu falei, essa menina não tem outra coisa a fazer da vida do que ficar fazendo isso aqui, pelo amor de Deus, ela não tem mais nada para fazer do que ficar colocando almofada nessa coxa.
E na terceira manhã eu falei, esse menino é imprestável, ele não pode me ajudar a arrumar a cama e colocar as coisas bonitinhas, né? Então a gente teve nosso primeiro DR aí, né? E fomos ver o que estava acontecendo, porque, meu Deus do céu, para que essa menina está fazendo isso? Por que esse menino é incapaz de fazer isso? E aí a pergunta importante é o seguinte, como é que vocês acham que é a nossa cama no final de semana? Né? Como é que vocês acham que é a nossa cama? A nossa cama não é como seria se fosse na minha casa. A nossa cama não é como seria se fosse na casa do Henrique. Está no meio do caminho, né? Então hoje a gente dobra os lençóis e põe o sobreleite já por cima do travesseiro, por cima da coxa e pronto, não tem almofada por cima. É um meio do caminho tolerável para mim, tolerável para ele. Algo que os dois dão conta de fazer e os dois dão conta de tolerar, né? Então, assim, pediu um cordão na sala igual era da mãe dele. Então, assim, nós precisamos chegar nesse meio do caminho, porque senão um assume uma área da vida da família e o outro fica solto, preso, fica se sentindo fora daquilo ali. Então, às vezes a mãe, por exemplo, assume a educação dos filhos e o pai fala, quer saber, lavei minhas mãos, acabou, né? Ou o homem assume a parte financeira e a mulher não está nem aí, não quer nem saber, só sabe gastar. E não quero nem ter noção disso aí, não quero nem saber do que está acontecendo, não contribui, não ajuda, nada. Cada um isolado no processo. Gente, eu estou vendo tanto isso. Casais que vivem juntos, mas só vivem juntos. Parecem dois colegas que têm relação sexual e que dividem um apartamento. Mas cada um com a sua forma de ver a vida, cada um se dedicando ao que quer, ao que ama, cada um com seus sonhos e planos, cada um com a sua vida financeira. Olha, são dois independentes, são dois separados que dividem, sabe, uma coisa horrorosa, uma coisa assustadora. Muitos casais que se casaram e não se casaram, né? E não uniram as vidas. E chega uma hora que isso dá ruim, chega uma hora que isso explode. Não tem jeito, porque no final você se sente sozinho, que você continua caminhando uma vida solitária, mesmo dividindo uma casa com o outro, que os sonhos não são sonhados juntos. E deixa eu te contar agora uma coisa que você precisa entender do lado espiritual, tá? Do lado espiritual. Se você realmente se casou e se essa era a vontade de Deus para você, quer dizer que a vontade de Deus está no meio termo. A vontade de Deus está neste equilíbrio que eu estou te falando. Não está no que você pensa que é certo. Porque se você se casou, o desejo de Deus é que se formasse uma nova família, onde os dois estivessem meio, um equilibrando o outro, um suprindo o que o outro não tem, um influenciando para que o outro se moldasse ali. E é muito bonito de ver que a resposta para a solução disso está justamente nisso, um ouvir o outro, um acolher a vontade do outro. Porque a resposta não é o que um está querendo, a resposta não é o que o outro está querendo, a resposta está no meio, a resposta está na união disso, né? Isso é muito bonito, isso é muito palpável assim, de que é algo de Deus, né? E outra coisa que eu vou te dizer, se você anda como casal, não adianta achar que Deus vai dar direcionamentos familiares para você sozinho. Não vai, tá? Primeiro que quando casa, Deus fala com o homem, tá? Para as coisas da família, Deus fala com o homem. Então, homem, abre seu ouvido aí, se coloca na presença de Deus, porque Deus, ele dá a resposta para a direção da família para o homem. A mulher pode ser uma mulher de Deus que for, pode ouvir Deus para tudo nessa vida, pode ser uma mulher que através de quem Deus opera curas, milagres, pregador. Deus, se é para a família, Deus vai falar com o homem, tá? E aí o que acontece? A resposta de Deus está nesse meio, é uma resposta construída com as duas vidas, com a fusão das duas histórias, com a fusão dos dois pensamentos. É uma história, é algo que é construído, que é o mais saudável para os filhos. O mais saudável para os filhos não é o que você acha, o mais saudável para os filhos é o do meio do caminho, né?
Claro que eu estou falando de famílias funcionais, né? Talvez você esteja numa família disfuncional, onde um está vivendo droga, um está vivendo alcoolismo, né? Aí é uma pessoa que está doente, uma pessoa que não dá para poder considerar. Apesar de que mesmo assim, se você está com essa pessoa, né? Era para ter sim uma influência das pessoas nessa vida e às vezes até ajudaria nessa libertação, né? Se é para você ficar com essa pessoa, tá bom? Mas isso é um extra, né? Então assim, quando, gente, vai unir, né? Quando vai unir, vocês vão encontrar aquilo que é o caminho dessa família. Encontrar qual é o desejo de Deus para essa família. Sim, né? Eu falando, quando já que pelo visto você fala o diabo também como? Fala também, porque o homem é a cabeça espiritual da casa. Ele é o líder espiritual. Então, diante do céu e do inferno, o homem tem a autoridade sobre essa família. Então, ele é o porta-voz. Você vê? Imagina, olha só, Jesus, Maria e José. Maria Santíssima, Jesus, Deus, José, um homem normal, né? Que foi se tornando santo ao longo do tempo. E aí, assim que eles se casam, nasce Jesus e Deus fala com José. Acorda o José em sonho para falar, olha, pega a mãe, a mulher e o menino e vai para o Egito. Ele fala com José, não fala com Maria, né? Que era a cheia de graça, que era a esposa do Espírito, olha bem. Não, ele fala com José, tá? Então, assim, Deus fala com... E Maria não questiona, tá? Maria ouve e obedece. Que imagina se fosse a gente, né? Ou se você no pós-parto, com o menino recém-nascido, você... né? longe de casa, pobrezinha, mas tinha lá um enxovalzinho, tinha lá a família ao redor para te dar uma rede de apoio. O marido acorda de madrugada, fala, pega o menino e vão para o Egito. Se fosse a gente falava, vai com Deus, mas você tá doido, cara, maluco, você no pós-parto de madrugada no deserto com o menino, ficou doido. Maria não questiona não, Maria levanta e vai, porque Deus tinha falado com José, percebe? Né? Claro que o homem tem que buscar essa intimidade, buscar essa união, buscar esse estar ouvindo Deus, né? Buscar esse processo, tem que buscar, tá? Porque senão a família fica igual uma barata tonta, batendo cabeça por aí. Por isso a gente vê tanta família batendo cabeça, tá? Porque infelizmente os esposos não estão tendo muita intimidade com Deus e muitas vezes não ouvem a esposa, não querem chegar no meio termo, até para as decisões familiares. A gente deve abrir um negócio. Gente, vocês têm que ouvir o meio do caminho, os dois. O que os dois acham? O que os dois pensam? Vão mudar? Os dois. Vão trocar de carro? Os dois. Se um sai fazendo o que quer sozinho, vai dar errado. Né? Vocês estão falando aqui, vai dar errado. Porque vocês estão perdendo o tesouro que foi dado a vocês, que é exatamente o outro. O outro veio para te modificar. O outro veio para te fazer ter mais equilíbrio. E um é o remédio do outro. Um é a cura do outro. Um é o que o outro precisa. Se um é muito parado, o outro vai ser agitado. Se um é muito aventureiro, o outro vai ser mais seguro. Se um é muito... Um é o equilíbrio do outro, um vai ajudar o outro a chegar no meio termo. Então, vocês não estão conseguindo isso. Aí cada um faz do jeito que quer e briga no final. Cada um assume um setor da família e a família fica toda repartida. Cada lugar com a cara de um. Tristeza, tristeza. Isso vem de Deus não, tá, minha gente? Só te contando isso aí. Então, vamos resumir a live para você entender. Primeira coisa, o caminho correto de um casal é o meio termo, onde os dois se sintam representados, se sintam ouvidos e os dois consigam construir uma vida que seja tolerável e agradável para ambos. Isso em tudo, no lugar que vocês vão morar, na decoração da casa, no carro que vocês vão comprar, na divisão de tarefas, na divisão financeira, em tudo, ok? Segundo, a vontade de Deus está nesse meio termo, nessa união dos dois lados que vão ter um equilíbrio melhor no meio. A vontade de Deus está aí. E vocês precisam
acolher um ao outro, para que todas as áreas da família sejam influenciadas por ambos, para que vocês possam olhar para a vida de vocês e perceber que toda a vida tem um pouquinho de cada um, e por isso está no meio, por isso está mais equilibrada. Maravilha? Esse é um dos erros mais comuns que eu tenho pego em terapia atualmente, tá bom? É um dos erros graves. Pega casais que vivem como solteiros, dividindo um apartamento, dividindo a vida sexual e pronto. E cada um por seu canto, não querem saber e não quer unir. Então, não façam isso. Combinado? Minha gente, presta atenção. Se essa live fez sentido para você, se essa live te ajudou de alguma forma, se você acha que pode ajudar mais pessoas, por favor, compartilhe. Envie para as pessoas, envie nos grupos de WhatsApp, do seu prédio, do seu trabalho, da família. Você não sabe, às vezes, quem está precisando de uma palavra que vai ajudar, né? Muitas vezes você nem sabe que aquele casal está em crise, que aquela situação está difícil e, às vezes, uma palavra pode realmente ajudar. Combinado? Então, se fez sentido para você, compartilhe, ajude a divulgar e faça chegar a quem realmente precisa, tá bom? Toda terça-feira temos live. Estão perguntando aqui, eu atendo ginecologia e atendo terapia tanto individual quanto de casais. Não só terapia longa de muito tempo, mas às vezes a pessoa vem para uma orientação, para um tempo, às vezes 1 ou 2 sessões. Faço tanto o acompanhamento longo quanto o acompanhamento mais curtinho também, às vezes ajuda bastante. Atendo tanto presencial quanto online, tá bom? Vocês encontram os números aí todos na bio aí do Instagram, tá bom? Uma alegria estar com vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus, sigamos juntos, tá bom? Beijo, gente. Com Deus.